Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Hoje eu tô falando aqui direto da clínica, da Master Clinic, para vocês. E eu preparei um material. Hoje nós estamos no dia de biópsia aqui na clínica, dia que nós realizamos as biópsias de nódulos mamários, né, do exame da mama. E eu deixei separado aqui o material que nós utilizamos nas nossas biópsias para mostrar para vocês como é que funcionam as biópsias da mama, tá joia? Então, se alguém tem curiosidade em saber como é feita a biópsia de um nódulo de mama, hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre esse tema, tá joia? Bem, gente, hoje eu vou mostrar para vocês quais são as modalidades de biópsia da mama que existem, tá certo? E a gente vai começar pela biópsia que o pessoal conhece por punção, simplesmente por punção, que para nós que trabalhamos com isso é a punção aspirativa por agulha fina. Como é que é feita a punção por agulha fina? A gente faz com um material que é o mesmo que é utilizado para fazer coleta de exame de sangue, tá certo? Então, a gente utiliza uma seringa comum, tá? Que no meu caso, eu gosto de usar a seringa de pequeno calibre, tá certo? Como essa seringa aqui de 3 ml, tá certo? Ela lhe permite fazer uma aspiração mais adequada, sem fazer muito esforço com a mão, tá certo? Então, a seringa comum acoplada a uma agulha, tá certo? Que é a agulha normal de coleta de exame de sangue, tá certo? A agulha que a gente chama de 25/7, o calibre é a agulha comum, de qualquer injeção, de administração de medicamentos, tá certo? De medicação intramuscular, medicação intravenosa. Essa agulha acoplada à seringa, aí nós utilizamos o aparelho de ultrassom que tá aqui atrás, ó, tá certo? Tá dando para vocês verem. E com o aparelho de ultrassom, ele protegido, a sonda, ela protegida, tá certo? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Nós usamos a sondinha do ultrassom, que permite que a gente colete a imagem, tá certo? E isso nos dá condição de fazer a biópsia também de nódulos que nós não conseguimos sentir, tá? E a gente entra na mama, a sondinha fica assim, em contato com a superfície da mama, e a gente entra com a agulhinha, com essa agulhinha fininha. Pode ser feito anestesia local, tá certo? Ou em alguns casos a gente até dispensa a anestesia, porque às vezes a anestesia incomoda um pouquinho mais do que a própria punção. Por exemplo, nos casos de punção de cisto mamário, que a gente consegue esvaziar o cisto, então às vezes nem é necessário. Coloca um gelinho no local, adormece um pouco aquela região da pele, e aí a gente consegue fazer, guiado pelo ultrassom, a agulha vai paralela ao ultrassom, tá certo? A agulha vai paralela, e aí a gente consegue atingir o nódulo, e então, a partir do momento que a gente atinge o nódulo, realizamos um movimento de aspiração e ficamos repetindo a coleta com esse movimento de aspiração, até que, no caso dos nódulos mamários, essa parte da agulha e até o comecinho aqui do reservatório da agulha, ela fica preenchida por material do nódulo, com células do nódulo. Essas células nós depositamos em algumas lâminas. Deixa eu ver aqui se tem uma lâmina. Uma lâmina de microscópio, tá certo? Enfim, eu não tenho a lâmina agora, mas é aquela mesma lâmina que se usa também para colocar amostra de sangue no laboratório. São acondicionadas num reservatório com álcool, tá certo? Álcool absoluto, que consegue conservar as células, tá?
Alexia, que bom que você entrou. Traga a lâmina de microscópio para eu mostrar para o pessoal, por favor. Tá certo? E essas lâminas ficam condicionadas no potinho com álcool e aí vai para o patologista. O patologista, quando faz a análise de material coletado de biópsia de agulha fina, tá certo? Ele não vai analisar fragmentos do nódulo, tá? Porque como a agulha é muito fininha, ela só permite que a gente aspire líquido desse nódulo em cima da mesa, da bancada. Eu não achei não. Pode entrar aqui, entra aqui e me entrega. Tá certo? Aí, a gente, esse líquido, a gente consegue aspirar o líquido e nesse líquido que a gente aspira tem células do nódulo ou células do cisto. O cisto, normalmente, a gente não envia para biópsia, tá certo? Porque, como eu já disse para vocês, boa tarde, Renata, como eu já disse para vocês, o cisto, ele é uma lesão benigna, tá certo? Dificilmente um cisto vai ser um achado maligno. Eu não achei. Qual é? No papel toalha. Ah, Deixa eu levantar. pronto, tá já, obrigada. Pronto, gente, a laminazinha, tá? De microscópio. A gente pega o líquido que aspirou do nódulo, deposita aqui nessa lâmina, tá? E manda para o laboratório. Então, o que a gente vai ter aqui na lâmina é um líquido contendo células do tumor, tá certo? Na maioria das vezes são tumores benignos, tá? E essas células, elas são analisadas e o patologista vai ter condição de nos dizer se aquilo ali é um nódulo benigno ou maligno, tá certo? Então, a punção aspirativa por agulha fina é um tipo de biópsia que a gente utiliza basicamente para a investigação de nódulos de muito baixa suspeita de câncer, tá? A gente evita usar para nódulos suspeitos de câncer, por quê? Porque hoje, para o tratamento do câncer de mama, a gente precisa também de uma análise do material chamada imunohistoquímica. E a análise imunohistoquímica, ela só é possível ser realizada a partir de material de biópsia propriamente dita, ou seja, de fragmentos do tumor. Não é suficiente para a gente analisar as células. Existe sim o exame de imunocitoquímica, mas ainda não é um exame padronizado para análise de células de nódulos mamários. A gente pode usar a imunocitoquímica para investigar casos de metástase que cursam com uma coisa que a gente chama de derrame pleural, tá certo? E o derrame pleural, ele pode conter células do tumor e aí a imunocitoquímica pode ser utilizada para esclarecer qual seria o tumor primário. Mas para análise de material de mama, o que a gente usa é a biópsia de fragmento, não a biópsia de agulha fina. Essa aqui só para nódulos que a gente não esteja desconfiando que possa ser um câncer. Certo? Alguma dúvida? Isso aqui é o que a gente chama, gente, de PAF, tá certo? PAF, P-A-A-F. Com quantos dias sai o resultado da biópsia? Bem, isso depende muito do laboratório para o qual se envia, tá certo? Aqui em Garanhuns nós temos 3 bons laboratórios, tá certo? De análise de biópsia, tá certo? E as nossas biópsias são entregues, em média, em 10 dias úteis, tá certo? Agora, quando é um caso muito suspeito... Obrigada, Renata, obrigada. Quando são casos muito suspeitos, eu mesma costumo analisar o material de minhas pacientes. Por exemplo, quando eu fiz uma punção e eu achei, a princípio, indiquei a punção de agulha fina porque eu achei a princípio que seria um nódulo benigno, mas quando eu fiz a punção, eu desconfiei que não era só o que o exame de imagem está dizendo. Aí, nesse caso, eu costumo olhar a lâmina das minhas pacientes também, tá certo? Para tentar antecipar um diagnóstico. Mas a análise definitiva ela é sempre feita por um patologista, tá certo?
Então, esse é o material que nós utilizamos para a coleta de biópsia mamária por agulha fina. Uma seringa qualquer e uma agulhinha normal de injeção de medicamento, de coleta de exame de sangue. Tá joia? Agora nós vamos para a nossa segunda modalidade de biópsia, tá? Até algum tempo atrás, gente, se fazia em nódulos suspeitos de mama, algum tempo atrás, que eu digo muito tempo atrás, se fazia para nódulos suspeitos de câncer de mama, a biópsia que a gente chama de biópsia incisional, tá certo? O que é a biópsia incisional? É aquela biópsia que você anestesia o local, corta, tira o fragmento e depois dá os pontinhos. E alguns médicos, de forma inadvertida, porque não são especialistas, acabam retirando o nódulo como um todo, tá certo? Então, hoje a gente contraindica a realização desse tipo de biópsia em nódulo suspeito de câncer, tá? Quando existe um nódulo suspeito de câncer, a gente faz uma biópsia chamada biópsia de fragmento, tá certo? Biópsia de fragmento. E a biópsia de fragmento, existem dois tipos de biópsia, tá certo? A mais utilizada na nossa prática é a core biopsy, tá certo? A core biopsy. Como é que é feita a core biopsy? Ao contrário da punção de agulha fina, que é a agulha, como o nome já diz, né? Uma agulha fininha acoplada a uma seringa, na core biopsy a gente precisa de um instrumento, tá certo? Que nós chamamos de pistola, tá certo? Pistola de biópsia, tá bom? E essa pistola de biópsia, essa aqui é uma das que eu tenho aqui na clínica, tá certo? A gente faz muito esse tipo de procedimento. Hoje mesmo nós temos 4 aqui, 4 pacientes investigando câncer, tá certo? Então é feito através dessa pistola. Essa pistola é acoplada a uma agulha, tá certo? A uma agulha. Essa agulha, ela tem um calibre bem maior do que aquela que vocês viram. Então, assim, uma agulha mais grossa, tá certo? Do que aquelas outras que eu mostrei agora há pouco para vocês. E essa agulha, ela tem um mecanismo que, quando ela é alocada aqui dentro da pistola, a gente abre a pistola e acopla a agulha a ela, tá certo? E aí, quando a gente pega o ultrassom, deixa eu ver aqui uma agulhinha que eu já vi para mostrar para vocês. Eu guardei essa agulha aqui para mostrar para vocês, tá certo? Essa aqui é a agulha que está ali na embalagem, né? Essa aqui ainda vai ser usada, tá? E essa aqui é a agulha que nós utilizamos para a realização de core biopsy. Como é que funciona essa agulha? Deixa eu ela, o formato correto dela é esse aqui, ó. É uma agulha que passa pelo interior de outra, tá certo? Ó. Uma agulha no interior de outra. E na pontinha dela, vocês estão vendo que tem esse rebaixamento aqui, tá certo? E no momento que ela está dentro da pistola, ela entra dessa forma, certo? Ela entra dessa forma, a gente pega o ultrassom, novamente, pega a sonda do ultrassom e guia para fazer essa biópsia, tá certo? Então, alcançou o nódulo, a gente faz uma coisa que a gente chama de disparo da agulha, tá certo? Então, a gente faz o disparo da agulha, que a agulha, ela entra no nódulo e sai, retirando um fragmento dentro daquela janelinha. Retirando o fragmento dentro dessa janelinha que ela tem aqui no interior, tá certo? Então, essa agulha, pelo mecanismo da pistola, ela entra e sai e volta rapidamente, tá certo? E nesse movimento que ela faz bem rápido,
o fragmento do nódulo fica aqui, ó, aqui dentro da agulha, tá certo? E isso é feito repetidas vezes até que nós tenhamos um material suficiente para enviar para análise. Esse material que é retirado desse tipo de biópsia, ele também permite a realização de imunistoquímica, tá certo? E a imunistoquímica é um teste que a gente precisa realizar, é uma condição para que nós possamos fazer o tratamento do câncer de mama, não só o diagnóstico, mas o tratamento também. A agulha ela é acoplada a esse instrumento, que é a pistola de core biopsy, tá certo? Aqui. E aí ela fica, aqui ela está pronta para o material ser coletado. A gente faz, obviamente, é uma agulha de um calibre bem maior, pode causar desconforto, então a gente precisa anestesiar, tá certo? A anestesia ela é feita, aqui não tem, mas a anestesia eu faço normalmente com uma agulha finíssima, que é a mesma agulha que o pessoal que é diabético usa para tomar insulina. Então, é uma agulha finíssima. Oi, Nessa, love you. É uma agulha finíssima que a gente faz a anestesia no local, então não é um exame desconfortável, pelo menos não deve ser desconfortável. A gente arma a pistola, coloca a sondinha no ultrassom e aí quando nós chegamos até o nódulo, a gente faz o que a gente chama de disparo. Ó. Vocês vão ouvir o barulhinho. Certo? Quando ela faz esse disparo, faz esse estalo, significa que o material foi coletado e está aqui dentro. Aí, nesse momento, a gente pode retirar a agulha, tá certo? E retirar a agulha e o material estará aqui, tá certo? Então, aqui a gente abre, aqui armou novamente. Tá certo? Armou novamente e aqui a gente pode dar outro disparo, ó. Certo? E dessa forma nós retiramos vários e vários fragmentos. Isso é o que é feito quando a gente suspeita que um nódulo possa ser um câncer de mama ou mesmo diante de um caso em que a gente não suspeita, a gente pode usar também esse tipo de biópsia para ter um diagnóstico mais seguro. Como é o caso, por exemplo, de nódulos muito grandes. Por quê? Porque se o nódulo ele é muito grandão, essa agulha pequenininha não consegue tirar uma amostra suficiente do nódulo para uma análise adequada dele, tá certo? Então, a gente pode usar essa aqui quando o nódulo é menor e quando não tem suspeição, e essa aqui quando é um caso suspeito de câncer ou um nódulo maior que a gente precisa fazer uma análise mais adequada dele, tá certo? Ai, Gracinete estava nervosa, agora está mais calma. Fique calma, não tem motivo para preocupação, a biópsia não vai lhe causar desconforto, tá, Gracinete? Tati, comadre, direto do Canadá, beijos, beijos. Aí a Diana tá comentando aqui, boa tarde, doutora. A punção com essa agulha grossa já deu resultado benigno também, quando tem suspeito de câncer. Gente, a biópsia de agulha grossa, quando o nódulo é suspeito de câncer e de fato é um câncer, a chance dela errar é de 1% ou menos, tá? Então assim, ela traz um material extremamente fidedigno. Além disso, não são todos os patologistas que gostam de ler material, que se preparam para ler material de punção de agulha fina. Para ler o material de agulha fina, o patologista ele precisa gostar de uma coisa chamada citologia, o que não é muito comum. No entanto, a maioria dos patologistas trabalha com o material que sai na amostra da agulha grossa. Então, esse material aqui, sem sombra de dúvida, é uma biópsia extremamente confiável. E dificilmente vai haver um câncer e ele vai dizer que aquilo não é um câncer. Agora, o que é que pode acontecer?
Pode acontecer de você ter um nódulo de mama, tá? De você ter um nódulo de mama, digamos que isso aqui é um nódulo, e o foco de câncer ser esse foco aqui, e a agulha não ter pego exatamente o local, você passar com a agulha, ó, e ela não pegar exatamente o local que ela deveria ter pego. Isso pode acontecer? Pode. Então, qual é a recomendação que a gente segue? Normalmente, a gente costuma, em nódulos muito suspeitos, a gente costuma fazer ou a retirada cirúrgica, mesmo que a biópsia venha negativa, ou fazer uma biópsia, uma remoção por um outro tipo de biópsia que eu vou mostrar agora para vocês, chamada vácuo-extração, tá certo? Mais comumente conhecida por mamotomia, tá? Que é outra modalidade de tratamento que a gente utiliza muito, tá bom? Na verdade, não muito, a gente utiliza. Tá certo? Ficou alguma dúvida em relação à biópsia de agulha grossa? Alguém tem alguma dúvida? A Su está dizendo que o paizinho dela vai fazer daqui a pouco. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Perfeito. Então, agora eu vou mostrar para vocês a outra modalidade de biópsia que nós temos, que também podemos fazer guiada por aparelho de ultrassom, que é a vácuo-extração, ou vácuo-biópsia, tá certo? Conhecida comumente por mamotomia, que era em função do primeiro aparelho que foi lançado, que era o mamotome, tá certo? Hoje nós temos muitos outros aparelhos. Fez essa hoje, Diana. Mas deu tudo certo, né? Espero que tenha sido bom. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora o mamotome, tá? O mamotome já vocês veem que já é algo maior, né? Mais elaborado do que as biópsias anteriores, né? Deixa eu puxar aqui para ver se dá para vocês olharem. Bem, gente, então, a vácuo-extração, ela tem um mecanismo semelhante, tá certo, à da biópsia de agulha grossa, tá certo? E a diferença dela é que, além dela entrar no nódulo, como a core biopsy faz, e depositar o material na gavetinha, ela também tem um mecanismo de sucção do material, tá certo? Então, essa máquina, vou mostrar aqui para vocês. Essa máquina aqui, ó, essa máquina grandona, ela tem um sistema de conexão de linhas, tá certo? Que se liga à pistola dessa máquina, tá certo? Essa aqui não é a pistola que a gente usa, tá? A pistola que a gente usa é essa aqui. Só que ela está embalada. E infelizmente eu não tenho como abrir para vocês agora, porque esse material é caríssimo. Então, assim, a gente só pode abrir quando realmente vai utilizar. Tá certo? Mas hoje eu vou fazer uma vácuo-extração aqui e eu prometo que vou filmar e mostrar para vocês depois no perfil, tá certo? Então, a anatomia, a lógica dela é bem parecida com a da core biopsy. Ela também possui uma gavetinha aqui no seu interior e o material fica cortado, retirado através dessa gavetinha e posteriormente vem para esse compartimento. Quando a agulha entra no tecido mamário, ela abre essa gavetinha e a mama, aquela área da lesão, ela fica exposta a esse vácuo. Então, ela é sugada para dentro da agulha. Por isso que vocês percebem que a agulha de mamotomia, ela é uma agulha bem mais calibrosa do que a da core biopsy. Ela tem a capacidade de retirar fragmentos maiores, inclusive permite a retirada completa de lesões. Lesões até 2,5 centímetros, nós conseguimos tirar de forma muito eficaz através da mamotomia.
O material, as linhas plásticas, tá certo? Elas são ligadas à máquina e são ligadas à pistola dessa máquina também, tá certo? E aí, ela tem uma agulha mais calibrosa ainda que essa, é uma agulha que dá 3 vezes o calibre de uma agulha dessa. Também é feito sob anestesia local, tá certo? Não precisa de hospitalização, não precisa de anestesia geral, nada disso, tá certo? E ela permite, ó, aqui é a gavetinha, que tem a foto dela, tá? Ela permite a máquina, quando ela é ligada, ela faz uma aspiração do nódulo, tá certo? E aí o que é que acontece? O nódulo, ela vem com a gavetinha, ó, e puxa o nódulo para dentro da gaveta, tá certo? E depois leva para o interior da máquina, tá certo? Então, essa máquina aqui, ela permite, existem outros modelos também. Em breve, se Deus quiser, nós teremos um outro modelo também aqui na clínica, tá? Então, ela permite que a gente retire o nódulo por completo através da agulha, tá? Então, ela funciona como se fosse uma cirurgia por vídeo, tá? Não é uma cirurgia por vídeo, é uma cirurgia guiada por ultrassom. É um procedimento cirúrgico, mas guiado por ultrassom, tá certo? Mas funciona como se fosse uma cirurgia por vídeo, ou popularmente, como o pessoal conhece, uma cirurgia a laser, certo? Mas não é laser isso aqui. Então, ela puxa, suga os fragmentos, e esses fragmentos ficam condensados aqui dentro da agulha, tá certo? E esse fragmento, depois, a gente tem condição de colocar num potinho semelhante a esse, com formol, da mesma forma que a gente coloca também os fragmentos de core-biopsy, tá? E esse material vai ser analisado no laboratório e, se for benigno, em sendo benigno, já não precisa mais nem ir para a cirurgia. Ainda que hoje a maioria dos nódulos mamários a gente não opera, tá, gente? A maioria não precisa de cirurgia, só o acompanhamento é suficiente. Mas se for algum caso que precisaria ser operado, a máquina já permite a retirada completa da lesão sem a gente precisar operar, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem comentário. Em novembro tem uma consulta com você, Gracinete. Os nódulos aumentaram. Vamos ver o que é isso, tá certo? Em novembro a gente se vê. Doutor, o BIRADS 4 sempre é câncer? Não, gente, de jeito nenhum, tá certo? Nenhum BIRADS, nenhuma classificação BIRADS, ela tem condição de confirmar o diagnóstico de câncer, tá certo? Só quem tem condição de confirmar diagnóstico de câncer é isso e isso aqui, tá certo? Para a gente dizer que um nódulo de mama é maligno, é necessária uma condição que ele tenha sido biopsiado, tá certo? O que os exames de imagem mostram para a gente é a probabilidade de ser. E o BIRADS 4, ele é aquele que tem maior espectro de chance de ser câncer. Por quê? Porque tem nódulo que é BIRADS 4 e que a chance de câncer é de 20%. E tem nódulo que é BIRADS 4 que é 70%. Então, assim, isso pode variar muito. Então, assim, deu BIRADS 4, o que é que isso significa? Significa que você vai precisar fazer alguma modalidade de biópsia. E a modalidade pode ser uma punção por agulha fina, uma punção por agulha grossa ou uma vácuo-extração, tá certo? Isso aí, agora, saber qual dessas três é a mais adequada para o seu caso, para isso a gente precisa realmente analisar, tá? Ver seus fatores de risco e ver o aspecto da sua lesão, tá bom? Carlinha tá aqui, beijo, beijo, mãe das minhas trigêmeas. Doutora, nódulo sólido realizado 2 vezes a cada 6 meses
Porém, eu acredito que seja ultrassom, né? Isso, Emanuela? Porém, está no mesmo tamanho. Deve continuar de 6 em 6 meses ou apenas uma vez ao ano. Veja só. O nódulo mamário BIRADS 3 é aquele cuja chance de ser câncer ela é menor do que 2%, tá certo? Então, nódulo BIRADS 3, a chance de ser câncer é muito baixa. E por conta dessa probabilidade muito baixa, a gente não precisa, não é obrigatório que se faça a análise de biópsia desse nódulo. Nós estaríamos autorizados a ficar fazendo o acompanhamento. E de quanto em quanto tempo que deve ser feito esse acompanhamento? O acompanhamento ele deve ser feito 2 vezes ao ano, ou seja, a cada 6 meses. E esse nódulo ele deve permanecer da mesma forma durante 1 ano e meio a 2 anos, tá? Então, se o seu nódulo ficou do mesmo jeito durante esse período, a partir de então a gente está autorizado a acompanhar apenas 1 vez ao ano, desde que você não tenha nenhum outro fator de risco para câncer de mama, tá certo? Dentro da sua história clínica, tá certo? E desde que você seja uma paciente disciplinada, tá certo? E aí, passando esse período de 1 ano, ele vai, ao longo dos anos, ele vai se mostrando benigno, né? Com um comportamento benigno. A gente pode, dependendo da idade, dependendo do caso, pode até passar a não fazer mais acompanhamento nenhum. Mas aí tem que analisar caso a caso, tá certo? E Eriquinha, beijos. Saudades. Alex, doutor, anos depois de fazer a retirada de um nódulo, é normal ficar doendo no local que ele foi retirado? Não, tá? Não. O nódulo mamário, quando ele é retirado, o habitual é que a mama volte com o tempo a ser exatamente como ela era antes. Tá certo? Então, assim, a estrutura interna da mama não é para sofrer com uma retirada de nódulo. Agora, o que é que acontece? Até alguns anos atrás, as cirurgias elas eram mais radicais, sabe? A impressão que a gente tem, olhando as pacientes que já se operaram há muitos anos atrás, é que elas poderiam estar com uma cicatriz menor, tá certo? E poderiam estar com retrações, com defeitos menores nas mamas. Hoje a gente não deixa, a menos que um nódulo ele tenha mais de 20% do tamanho da mama, o que não é uma coisa comum em nódulos benignos, ele não deve deixar a normalidade na estrutura da mama, nem dor, nem deve causar dor. Antes, como se biopsiava os nódulos suspeitos de câncer, também de forma cirúrgica, às vezes se fazia ressecções maiores e pode ficar uma área de fibrose um pouco maior e isso causar algum tipo de desconforto, mas normalmente é para manter vida normal. Afora a cicatriz, é para manter a estrutura normal da mama, não é para ficar incomodando não. Se está incomodando pode ser outra coisa também. Pronto. Tem mais alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida a respeito das biópsias? Alguém gostaria de falar algo? Pronto, então assim, qual a mensagem que eu trago para vocês nessa nossa live de hoje? Nódulo mamário, façam sempre a investigação desse nódulo com médicos especialistas, tá certo? Seguindo a recomendação de médicos especialistas. Essas biópsias são feitas normalmente ou por mastologistas ou por radiologistas, tá certo? Evitem fazer biópsia com indicação de médico que não seja da especialidade, para evitar que a gente tenha uma manipulação inadequada de um nódulo suspeito de câncer. Repetindo aqui para vocês, os nódulos suspeitos hoje deve-se evitar ao máximo fazer a investigação dele com a retirada completa da lesão, tá certo? A gente evita esse tipo de biópsia, inclusive existe pesquisa que mostra que
um nódulo suspeito, um nódulo maligno, que foi retirado, mas que a retirada dele foi feita de forma incompleta, ele reduz a defesa do organismo naquela localização, e essa defesa que nosso corpo tem é que muitas vezes impede desses nódulos emitirem uma coisa que a gente chama de metástase, que é a eliminação de células para outros órgãos nobres do nosso corpo, como é o caso dos pulmões, do fígado, do cérebro, e que muitas vezes são sítios de metástase do câncer de mama e que a gente não pode viver sem esses órgãos. Então, sem a mama a gente consegue viver, ainda que hoje a gente evita ao máximo. Hoje o tratamento do câncer de mama, o tratamento cirúrgico do câncer de mama, ela preconiza que a gente deve evitar a retirada completa do órgão, tá certo? Isso tem a mesma chance de cura de uma mulher que fez a retirada da mama, desde que seja feita a indicação de forma correta e desde que esse tratamento tenha sido complementado com a radioterapia, tá certo? Alguma dúvida a mais, gente? Nenhuma? Então vamos terminando nossa live de hoje, tá certo? Sobre biópsias mamárias. Lembrando a vocês que nossas lives ficam sempre gravadas no feed, tá certo? Então, se vocês não puderam participar ou querem que alguma amiga de vocês participe, vocês podem acessar lá através do feed. Continuaremos fazendo nossas lives até o final do mês de outubro, do Outubro Rosa. Infelizmente, a gente não vai poder fazer a de amanhã, porque eu esqueci que estaria viajando e que eu não sei como é que vai estar a minha conexão por lá. Mas retomaremos nossas lives na segunda-feira, tá? No mesmo horário, ao 12:30. E também na próxima semana nós teremos, em uma das nossas lives, eu vou divulgar posteriormente para vocês o dia e o horário. Nós teremos a companhia de Dr. Leonardo Rodrigues, cirurgião plástico maravilhoso, meu grande amigo, e que vai participar conosco para tirar dúvidas também a respeito de cirurgia plástica, cirurgia estética e da associação desse tipo de procedimento com o câncer de mama. Nós estaremos num bate-papo maravilhoso na próxima semana, tá? Depois eu digo para vocês quando que vai ser e o horário, tá bom? Então, beijo, vou continuar aqui com minhas biópsias. Vou gravar para vocês o procedimento de mamotomia, obviamente preservando a identidade da minha paciente, tá certo? E logo estará aí postado no perfil, tá bom? Beijos, boa quinta-feira, bom final de semana para todos vocês. Obrigada!